Olá, queridas irmãs! Que bênção estar aqui com vocês no programa Virtuosa. Estamos retornando às nossas meditações no livro Buscando a Deus e buscando meditar na palavra do Senhor, que é a verdade. Hoje é a nossa 9ª lição. Vamos falar sobre perdão. Liberte seus escravos. Que tema difícil! Mas é isso que o Senhor tem chamado o meu coração e chamado o seu coração para refletirmos. Porque o nosso versículo, você lembra o nosso versículo base? Que diz o quê? Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Portanto, queridas, é tempo de buscar ao Senhor. E é isso que nós estamos trazendo a cada quinta-feira no nosso programa, palavras, mensagens, entrevista, para que o Senhor nos desperte a buscar o Senhor e a viver a sua verdade. Então vamos estudar, Vamos refletir agora sobre esse tema. Mas antes disso, vamos orar? Senhor Deus, graças te dou, Senhor, por estar aqui, por poder falar ao teu respeito. Ó Deus, muito obrigado, porque tu és o nosso Deus maravilhoso e bom. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus. Fala ao meu coração e ao coração dos meus queridos ouvintes, ó Pai. Que possamos aprender e a viver a tua verdade e hoje o perdão. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridas, perdão, liberte os seus escravos. Como é difícil esse tema, minhas irmãs? Como temos uma tendência de guardar sentimentos que não agradam ao coração do Senhor. Temos facilidade de pedir perdão para os outros, mas não sabemos perdoar. Como é complicado. Mas o Senhor chama hoje eu e você para refletir sobre esse tema. Na palavra de Deus, ele diz em Miqueias 7,18 o seguinte: quem Deus é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? O nosso Deus já perdoou as nossas iniquidades, já perdoou os nossos pecados, ao mandar o seu Filho, Jesus. O abismo que havia entre eu e Deus, o homem e o Senhor, foi transformado, foi perdoado através do sangue de Jesus Cristo. Deus, na sua misericórdia, nos isentou das nossas dívidas, dos nossos pecados. Então, queridas, hoje nós recebemos o perdão de Deus e temos que saber também perdoar aqueles que pecaram contra nós, porque o Senhor já nos perdoou e eu preciso, em nome de Jesus, saber perdoar os meus irmãos. E a palavra de Deus fala isso várias vezes no Novo Testamento. Olha o que ele diz em Efésios 4,32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo nos ensina aqui e nos chama a atenção a viver essa verdade, perdoando uns aos outros, como Deus já nos perdoou. Ele já perdoou, ele já pagou a nossa dívida. Nós já somos livres, como a palavra de Deus diz em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós somos livres por causa do amor de Cristo. E eu preciso aprender a perdoar o meu irmão. Isso não é uma opção. Não é um sentimento, quando eu sentir eu perdoo. De jeito nenhum. É uma escolha. Eu tenho que perdoar o meu irmão, porque a palavra do Senhor já diz isso. E, queridas, não existe critérios para perdoar. Se fulano deixar de fazer isso, se cicrano me olhar diferente, não existe critérios. Como também não existe uma quantidade X, eu vou perdoar até tanto. Não existe. O Senhor chama hoje eu e você para perdoar. Perdoar uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Lembrei agora do Pai Nosso, onde tem uma parte do Pai Nosso que diz: perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É pesado.
Durante um bom tempo, eu tive dificuldade de dizer essa parte do Pai Nosso. Porque Cristo perdoou as minhas dívidas, então eu tenho que perdoar as dívidas dos meus irmãos. Isso é a verdade, isso é a palavra de Deus. Eu não posso estar cega, procurando critérios, procurando situações para fugir sobre isso. Eu preciso perdoar. E aí eu lembrei, quando eu falei agora da quantidade, lembrei daquela passagem de Mateus, onde o Senhor Pedro chega para Jesus e diz assim, aproximando Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Ele disse até 7? E aí eu imagino a cara de Pedro, quando Jesus olhou para ele e disse assim, ó, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então 490 vezes, Senhor? Não, o perdão é ilimitado, queridas. Portanto, temos que estar dispostos a perdoar a mesma pessoa vez após vez. Como eu falei, é ilimitado. E como guardamos rancores? Como guardamos mágoas? Se a pessoa olhar diferente para mim, eu já tenho ressentimento. Pisou no meu pé, já tenho ressentimento, já tenho uma mágoa. Conflitos, opiniões diferentes, isso é natural, somos diferentes. E precisamos aprender essa lição que o Senhor diz, preciso perdoar 70 vezes 7, ilimitado. E perdoar aquele irmão quantas vezes for necessário, porque o Senhor nos perdoou. Ele já pagou uma dívida imensa por mim e por você. Então eu preciso também aprender isso. E aí Jesus continuou ensinando Pedro, contando aquela parábola do servo. Quando o servo que devia ao Senhor, né, devia ao rei, quanto mesmo? 10 mil talentos. Um valor exorbitante que ele não teria condição de pagar. Ele poderia viver o tempo que fosse necessário, 100 anos, ele não iria conseguir pagar 10 mil talentos. E ali, diante do Senhor, diante do rei, ele se humilhou. Ele pediu, Senhor, tenha misericórdia, me perdoa. E o que foi que o Senhor fez? Perdoou. Em seguida, continuando a parábola, esse servo que foi perdoado, ele encontrou seu conservo. E o seu conservo devia o quê? 100 denários. Sabe quanto é que custa 100 denários? Um dia de trabalho. Então ele poderia perdoar, ele poderia pagar. Mas aquele servo infiel mandou prender o conservo e que ele só seria liberado quando quitasse a dívida. Gente, isso eu faço, nós fazemos com aquelas pessoas que nos magoaram e o Senhor perdoou 1000 vezes mais o meu pecado. E por que eu não perdoo? Aí o que aconteceu? Trazendo aqui para a história em Mateus 18, 32 a 35, foi que ele diz, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Então eu tive um momento com Cristo, pedi perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, o Senhor perdoou. E por que eu não posso perdoar minha irmã, meu irmão? E aí o Senhor continua dizendo, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu Senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Minhas irmãs, temos que parar de viver com conflitos, com falta de perdão. Isso não agrada aos olhos do Senhor. O Senhor nos chamou para vivermos para a sua glória. E se eu quero viver para a glória do Senhor, eu preciso aprender essa lição, a perdoar. Nós já estudamos sobre a obediência. A obediência à palavra de Deus, em João ele diz o quê? Aquele que me ama, obedece, guarda os meus mandamentos. Se eu amo, eu perdoo. Nós já estudamos sobre a consciência limpa.
Se eu tenho uma mágoa com o meu irmão, lembre-se, você tem com Deus em primeiro lugar. Porque quando Paulo perseguia os discípulos, e aí ele teve aquele encontro a caminho de Damasco, e ele caiu do cavalo, e ele viu uma grande luz e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz o quê? Quem é, Senhor? Quem é que eu persigo? E ele diz: você persegue a mim, Jesus. Então lembre-se disso, que quando eu tenho mágoa, ressentimento, se eu não tenho uma consciência limpa, eu estou fazendo primeiro com o Senhor. Então, queridas, precisamos ser honestas. Precisamos procurar ajuda ao Espírito Santo de Deus, que nos reveste com a sua presença e nos ensina a perdoar. Não temos justificativas nenhuma, não tem critério nenhum para não perdoar, porque Cristo já pagou o preço. E eu e você temos também que pagar esse preço para sermos semelhantes a Cristo. Outro detalhe sobre o perdão é que o perdão, a pessoa diz: eu perdoo, mas não esqueço. Claro que você não esquece. Nós não esquecemos. E o Senhor não chamou, não pediu, está pedindo para você esquecer. Porque, olha, perdão é uma transação em que eu isento o meu devedor da obrigação de ressarcir a sua dívida. Ou seja, trocando aí, Deus não nos pede que esqueçamos a ofensa que alguém fez contra nós, mas apenas que perdoemos. Temos que perdoar. Você vai reencontrar aquela pessoa que lhe magoou, que lhe entristeceu, mas aquele sentimento de raiva, de querer fazer alguma coisa, não existe mais no seu coração, porque você perdoou. Porque a vingança, o pesar vem de quem? É do Senhor, não sou eu. Eu preciso fazer a minha parte, perdoando o meu irmão. O meu irmão não perdoa. Aí quem vai tratar é o Senhor. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 31, 34b. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrareis mais do seu pecado. Em Hebreus 10, 17 ele diz o quê? E acrescenta: dos seus pecados e a iniquidade não me lembrarei mais. O Senhor não lembra, não fica passando na minha cara: olha, Franceli, você fez isso com fulano. Não, quando eu me arrependo, quando eu confesso, o que a palavra dele diz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele perdoa e ele não lembra mais, ele não passa na minha cara. E ele poderia passar, porque ele é o Senhor de todas as coisas, de tudo que quanto existe, ele é o Senhor. Mas a sua palavra diz: não me lembrarei mais. O 18, versículo 18 de Hebreus 10 diz o quê? Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, porque o sacrifício já foi feito. Cristo já morreu. Então, queridas, precisamos parar, ter um momento a sós com o Senhor Jesus e pedir ao Espírito Santo, traz à minha memória aquelas pessoas que me magoaram, que eu magoei, e eu tenho que ir lá pedir perdão. Quando você for pedir perdão, minha irmã, você vai pedir perdão. Você não vai passar na cara da pessoa, você vai pedir perdão, porque é isso que o Senhor está pedindo. Se Deus revelar alguma falta de perdão em sua vida, se arrependa e mude de direção. Nesse livro ele traz algo maravilhoso, que é a lição Ponha em Prática. Ele diz o quê? Faça uma lista das pessoas que ofenderam você. Faça essa lista, minha irmã. Coloque o nome da pessoa, traga à memória aquela ofensa e mostre e vá. Qual foi a sua reação diante daquela ofensa? Segundo ponto, confesse a Deus e depois ao ofensor. Terceiro, diga que ela dá: assim como Cristo perdoou você, perdoe completamente cada ofensor. E ela acrescenta algo muito importante aqui:
Não se esqueça de que o perdão não é um sentimento, mas sim uma escolha e um ato de vontade, de obediência ao Deus que nos fez e que nos transformou. Quarto ponto que ela coloca: retribua o mal com o bem. É isso que o Senhor nos chamou. Construa pontes de amor. Se aproxime da pessoa. 5. Console a pessoa e confirme seu amor por ela. E o sexto, dê graças a Deus por essa vida. É difícil? Sim. A Franceli sozinha não faz. Mas o Espírito Santo que habita em mim e o propósito do meu coração de viver para a honra e glória do Senhor Jesus me capacita. Se o Senhor falou ao seu coração, como fala ao meu coração todo dia, porque é um processo. Nós estamos aqui num processo até a santificação, até nos encontrarmos com Cristo. Que o Senhor trabalhe no meu coração e que possamos, juntamente eu e você, libertar esses escravos e viver uma vida maravilhosa, que é isso que o Senhor nos promete. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é quando eu perdoo o meu irmão e tenho uma nova vida cada dia. Então, queridas, vamos lá. Vamos aprender e a viver essa palavra que é a verdade. A sermos diferentes nesse mundo em trevas. O mundo está precisando ver que somos pessoas diferentes, que somos pessoas que amamos e perdoamos e nos congregamos. Vamos fazer essa diferença nesse mundo, em nome de Jesus. E até o próximo estudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Tchau, tchau e até o próximo estudo. Tchau! E aí, meninas, estão acompanhando o devocional que a nossa irmã Franceli fez para nós? Eu estou acompanhando e estou amando e estou sendo muito edificada e eu espero que vocês também estejam sendo edificadas junto com esses devocionais. E agora vamos para o nosso quadro de indicação de livros aqui do Virtuosas. E hoje a indicação de livro é maravilhosa e eu estou falando de Surpreendido por Jesus, do autor Dane Orton. E nesse livro, o autor ele vai nos mostrar como os 4 evangelhos, da Bíblia, todos eles à sua maneira desmentem as nossas falsas intuições, os nossos achismos sobre quem é Jesus e o que significa ser um seguidor dele. Então, em cada parte do livro, nós vamos ver um aspecto de Jesus, E tudo isso baseado nas Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, na primeira parte do livro, que vai falar sobre Mateus, então o autor ele vai se concentrar nos capítulos 19 e 20 desse evangelho. E assim vai seguindo essa estrutura nas outras partes, falando sobre os outros 3 evangelhos, E agora eu vou ler um pequeno trecho desse livro para vocês ficarem com gostinho de quero mais. O Jesus dos Evangelhos desafia nossa existência segura, saturada de leis e que contabiliza resultados. Jesus é muitas coisas, mas previsível não está na lista. Ele é, nas palavras do Sr. Castor das Crônicas de Nárnia, perigosíssimo, espantoso, arrebatador, surpreendente, exasperador, embaraçoso sim, mas não insosso e previsível. Quando nos convencemos de que Deus é real e a Bíblia tem significado, Jesus, o Jesus verdadeiro, chega em cena e inverte todas as nossas expectativas intuitivas. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que vocês possam se deleitar e, ao ler, vocês possam ser surpreendidas com Jesus e a sua graça surpreendente. Então é isso. Tchau, tchau. E não esquece de curtir o nosso vídeo, comentar, também compartilhar com outras irmãs, tá certo? Tchau, tchau!